Paz, igreja. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade à nossa palavra de todo domingo, né? Para que nós possamos crescer e nos alimentarmos no Senhor. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração? Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado, Senhor Deus, por esse momento que estamos na Tua santa e gloriosa presença, Senhor Deus. Nos dá uma palavra, Senhor Deus, que venha impactar, que venha, Senhor Deus, nos colocar na rota, Senhor Deus, de colisão contigo, Senhor Deus, para que nós possamos, Senhor Deus, estar sempre na Tua presença, sempre buscando a Ti, Senhor Deus. Então, nos leva, Senhor Deus, no dia de hoje, Senhor Deus, até essa experiência contigo, até esse crescimento contigo, Senhor Deus. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Nos céus, exaltado acima de todos os principados e potestades. Aleluia, glória a Jesus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Pois é, igreja, continuando com vocês aqui, a gente tem buscado trazer algo que seja edificante para os nossos dia a dia, né? E que não que a gente fique brincando de igreja. Nós não estamos brincando de igreja. Isso aqui é algo sério para as nossas vidas, né? E eu trouxe uma palavra, hoje eu preparei uma palavra que eu creio que vai ser assim, uma palavra edificante para a sua vida e de crescimento, né? E nós temos como tema hoje da nossa palavra nanismo espiritual. Nanismo espiritual. Nanismo ela é uma doença em que impede que uma criança, né, se desenvolva para ter, vamos dizer assim, para ter uma vida normal, né, como todos têm. Então ela chega até um certo momento, ela desenvolve algumas funções e aí o corpo
deixa de crescer, né? O corpo permanece sempre como uma criança, né? Vamos dizer assim. Embora suas faculdades mentais, seu entendimento continue em franco crescimento, continue em desenvolvimento, mas o seu corpo não obedece, o seu corpo não vai além daquilo ali. Continua sempre pequenininho, sempre baixinho. Vamos ler a palavra de Deus para a gente poder dar prosseguimento ao que nós queremos hoje? Eu queria primeiro um lugar que você abrisse, nós vamos ler, na verdade são 3 locais diferentes, tá? 2 Pedro 3,18, que diz da seguinte forma: Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Segundo texto, eu queria que você abrisse, está lá em Hebreus 6:1, que diz da seguinte forma: Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Terceiro texto, Filipenses 3, versículo 11 a 14. É um pouquinho maior, mas muito bom. Filipenses 3, 11 a 14 diz assim: Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já o tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é a que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém mesmo? O nanismo, ele existe tanto numa pessoa, mas falando espiritualmente, ela pode existir numa igreja. A igreja deixa de crescer por muitas vezes não se alimentar daquilo que deveria se alimentar, né? Ao contrário do nanismo da pessoa, é uma doença que se estabelece, a pessoa não quer aquilo. E o nanismo que acontece na vida do cristão, muitas das vezes, não é nem por falta de alimento, mas é por falta de querer se alimentar, de querer se desenvolver, né? Então, nós sabemos que todo crente ele precisa desenvolver espiritualmente. O texto, inclusive, aqui traz essa relação, essa forma que Deus tem trazido através do apóstolo Paulo, né? e através de Tito, dizendo a necessidade que nós temos que buscar. Paulo chega a dizer que ele ainda não conseguiu. Imagina o apóstolo Paulo lá naquele tempo, naquela época, em que aqueles que doutrina a igreja e vem a dizer que ainda não tinha conseguido, mas estava dizendo que ele estava procurando, né, o crescimento. E aí a gente começa a ver que o crescimento de uma pessoa, o crescimento espiritual de uma pessoa, ela tem o seu significado, até um certo ponto, com a vida humana. Mas a vida humana, ela cresce, o ser humano ele cresce até uma determinada idade, né? 20, 21 anos, aí ele cresce. Depois disso, ele estagnou, ele não passa. A pessoa, se nós crescêssemos sempre, né? Viraríamos gigantes, né? Mas não, até os 18. Mas existe ao contrário, onde a palavra até muitas das vezes nos relaciona como uma árvore. A árvore já era diferente. A árvore tem um processo que talvez seja um processo, vamos dizer assim, que dá para a gente identificar mais espiritualmente isso. A árvore ela começa como uma semente, ela é frágil no início, né? E toda semente quando é plantada, né, quando o homem recebe a palavra, né, logo no começo começam a ver alguns problemas de adaptação, de entendimento da palavra, de abertura de mente para poder entender a palavra, né? E isso é natural. Aí ele começa a ganhar raízes. Essas raízes é o tempo que ele vai conhecendo a Bíblia, ele vai conhecendo vamos dizer assim, tudo aquilo que o cristão tem que fazer, através da palavra de Deus, através da oração, através do relacionamento. Ele vai começando a criar raízes. Criando raízes, ele começa a quê? A crescer.
Só que, como qualquer árvore, ele também enfrenta dificuldades, ele enfrenta tempestades. E as tempestades são esses que vão transformar esses irmãos em pessoas mais maduras, né? Suas raízes vão se aprofundando e ele vai se tornando mais maduro. Ele começa a ficar forte, né? Porque cada vez mais a palavra vai fortalecendo, a palavra vai dando a ele discernimento, né? E ele começa a dar fruto, né? E mesmo dando fruto, ele começa a se tornar, ele volta, nós podemos voltar, ele adquire raízes, enfrenta tempestades, fica forte e dá fruto. Então ele fica nesse ciclo, que é o que acontece com as árvores, né? Não é porque ela deu fruto, logo depois ela morre, não. Ela dá fruto, ela continua com suas raízes sendo cada vez mais aprofundadas, ela continua passando por dificuldades, mas cada vez que as raízes se aprofundam, mais resistência ele tem a essas tempestades, a essas dificuldades, né? Vai ficando mais forte, né? E vai dando mais fruto. Então, aonde não há um crescimento, tem algum problema. Eu contei certa vez para vocês que eu tinha aqui, bem perto de onde eu estou aqui, eu tinha um mamoeiro que ele cresceu até 1 metro, e ali não dava, depois começou a dar mamão, os frutos horríveis, né? Chegamos ao ponto de cortar fora. Está nascendo outro mamãozinho ali, um mamoeirozinho ali, vamos ver o que vai acontecer. Mas, trazendo para a área espiritual, aquele cristão que não cresce espiritualmente, que não se desenvolve espiritualmente, tem algum problema. Algum problema está acontecendo com esse irmão para que ele não possa desenvolver, né? Em Hebreus 5, de versículo 13 a 14, olha o que o apóstolo Paulo diz para a gente. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costumes, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, o que a Bíblia nos orienta aqui? Nós nunca devemos ser meninos, não devemos ser inconstantes, não devemos estar sempre recebendo o alimento, o leitinho, né? Mas que muitas das vezes nós não conseguimos compreender certas estruturas, certas situações espirituais, exatamente porque elas vão além daquilo que nós podemos aprender ou entender. Estamos ainda no leitinho, estamos no básico e sempre queremos estar nesse leitinho. O leite ele tem a sua importância, mas só que para que possamos desenvolver, precisamos do alimento espiritual, precisamos de um alimento forte, um alimento que vai dar o crescimento e vai dar robustez ao cristão. Então nós precisamos ter essa maturidade de saber que existe um momento em que tomamos o leitinho, mas que depois temos que buscar coisas mais altas, mais avançadas. Aí nós vamos começar. Se isso não acontece, nós estaremos dentro de um grupo, dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, junto com outros irmãos. E ali estaremos sempre interpelando sobre situações que são básicas. O crescimento não acontece. Alguém tem que estar sempre falando para ele que aquilo é básico, para ele poder desenvolver e crescer. Então, aí eu começo a me perguntar, se eu estou dentro de uma igreja, eu estou dentro de um grupo de pessoas, onde a palavra de Deus é ministrada, a palavra de Deus é pregada, a palavra de Deus é aquela que tem que ser a fonte de inspiração para a minha vida, mas ela é desenvolvida, ela é explanada em nós, ela é praticada ou ela é incentivada a ser lida, a ser praticada. Por que existe ainda tantos cristãos imaturos? Tantos cristãos que ainda precisam do leitinho? Por que ainda existem tantos cristãos que ainda precisam do básico para poder desenvolver a sua espiritualidade e ter intimidade com o Pai, né? E muito disso acontece não é porque às vezes nós não recebemos a palavra, mas são algumas fragilidades, alguns impedimentos nossos. Você quer saber se você está crescendo? Eu sempre falo isso para vocês, eu sempre falo isso na igreja. Dá uma olhadinha para trás, dá uma olhadinha para uns anos atrás, veja o tanto que você cresceu, veja o tanto que você era menino espiritual e agora é maduro. Ou você continua praticando
peraí, eu conheço a palavra de Deus me diz algumas coisas, me ensina algumas coisas, mas eu não estou praticando isso. Se você for um pouquinho sincero contigo mesmo, talvez você vá identificar. E talvez seja o seu desafio, exatamente ultrapassar essa barreira que você mesmo colocou. Nós já falei algumas vezes, nós às vezes colocamos barreiras e achamos que eu só posso ir até ali. A barreira quem colocou fui eu, porque não existe barreira. O dia que eu conseguir transpor aquela barreira, eu vou ver que eu tenho um local mais amplo para poder alcançar, para poder ir. Né? E se não houver esse crescimento, irmãos, se não houver sabedoria, bênção, é porque talvez você não esteja crescendo, mas por culpa tua, não por culpa de outras pessoas. A gente tem, a grande maioria das pessoas tem essa tendência de querer colocar sempre seus erros, as suas formas erradas de fazer, mas em alguém, né? Eu fiz isso porque alguém me fez aquilo, alguém me ensinou até aquilo, né? Na palavra de Deus existe, inclusive ele manda nós buscarmos a palavra para que nós possamos entender e possamos ver na própria palavra o que ela diz, né? Para saber se aquilo que alguém está dizendo é certo ou verdade, né? E às vezes nós ficamos aprisionados nisso porque nós imaginamos que é muito melhor, né? Eu recebi mastigado, recebi de outras pessoas. E aí talvez você esteja perguntando, mas por que eu olhei para trás, pastor, agora? Eu dei uma paradinha no vídeo, parei aqui uns 5 minutos, 2, 3 minutos, não sei, e eu comecei a notar que realmente existe algumas coisas que eu não evoluí, não cresci, e a palavra de Deus diz que eu tenho que ser melhor nisso. A palavra de Deus me diz que eu tenho que amar meu irmão, que eu tenho que perdoar, eu tenho que não mentir, eu tenho que amar as outras pessoas assim como eu me amo, tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. E eu queria relacionar somente algumas coisinhas aqui, lógico que existem outras situações, outras coisas, mas que talvez seja isso que impeça de você ser um cristão mais autêntico, um cristão em crescimento, em franco crescimento, né? E eu queria direcionar para você aqui. Então, talvez você não tenha sido um cristão, você não é um cristão muito espiritual, porque falta dedicação. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Porque às vezes a preguiça nos impede de ter uma dedicação. Né? Seria muito legal, muitas vezes, pergunta para qualquer qualquer pessoa, não seria legal se todo mundo fosse forte? Não seria legal se todo mundo nascesse já com conhecimento de matemática, de geografia, de português, de inglês, francês, conhecesse todas as línguas, sem precisar estudar? Esse cara que malha, de repente, ser forte, bonito, ter um corpo todo sarado, sem precisar malhar? Não seria muito bom isso? Só que não é dessa forma que acontece. Não é dessa forma que acontece. O ser humano, ele gosta de tudo, vamos dizer assim, de todo produto ele gosta. Ele não gosta o processo como é feito. Né? O ser humano gosta da recompensa, mas não gosta de pagar o preço. Então, para que a gente possa receber a recompensa de ter um corpo malhado, ou de ter o conhecimento de toda a matemática, de tudo, nós precisamos gastar tempo. Nós precisamos ter o quê? Uma dedicação. Nós precisamos do quê? Nos esforçar. O que nós gostamos mais hoje, sabe o que é? Fast food, micro-ondas, porque são coisas que são rápidas. Rapidinho você colocou lá e já sai. Nós gostamos da facilidade. Né? Agora, com esse movimento da pandemia, tudo está se transformando mais facilidade ainda. Por exemplo, pega o teu controle remoto da televisão e tira ele. Não quero mais usar controle remoto. Olha a dor de cabeça que vai ser você. Principalmente se você tiver uma TV a cabo com mais de 100 canais. Você trocar, aumentar volume, troca de canal, troca para isso, faz aquilo outro. Imagina, tira. Não dá. Imagina você, estava falando, hoje você vai viajar, vai pegar um avião,
você não toca a mão em nada até entrar lá dentro, porque tudo é através de chegar próximo. No cartão de crédito hoje você não precisa mais nem colocar para digitar, você bota próximo e sai. Você chega agora, vai entrar numa loja, tem lá um coisinho que você pisa para poder sair o álcool em gel. Né? Daqui a uns dias alguém vai botar um lá que você vai aproximar a mão e ele vai jogar o álcool em gel. Talvez até tenha já os mais sofisticados. Né? Você vai no banheiro, você vai lavar a mão, você bota a mão, joga o sabãozinho na tua mão, secar, tudo automático. Disso nós gostamos. Isso é qualidade de vida. Mas ninguém quer se esforçar para fazer. Né? Nós não gostamos de caminho, nós gostamos de atalho. O atalho vai mais rápido. O atalho para o topo. Né? Mas na vida real não é isso que acontece. Tudo que seja educacional, relacional, financeiro, profissional, espiritual, precisa de ter uma dedicação. Nós precisamos. Né? Então, o processo deve ser suportado. Um preço precisa ser pago para que nós alcancemos o crescimento espiritual. Desculpa. Nós precisamos ter esse crescimento e precisamos pagar um preço para isso. Né? Olha o que diz lá em 1 Timóteo 4,13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que o vá. Né? Então, não existe uma mágica sem a dedicação. Não existe mágica. É dedicação. Né? Alguns talvez possam até nascer com uma facilidade para poder compreender algumas coisas, mas ele precisa se dedicar, ele precisa treinar. Né? Independente do grande conhecimento que você tem, mas você precisa se dedicar para alguma coisa, você precisa treinar. Então, talvez o que falte a vocês é treinamento. Você precisa esforçar. Né? Então, assim como existem hábitos que nós fazemos todos os dias, né, que nós praticamos todos os dias, a vida espiritual precisa também de certos hábitos para o crescimento. A leitura da palavra diária, tirar aquele tempo para a leitura, tirar aquele tempo para a oração, né? Tirar de repente aquele tempo para ouvir a palavra de Deus. Né? Assim como você tira o tempo, né? A grande maioria tira 1 hora, eu vou assistir o jornal hoje. Porque você sabe que todo dia vai passar. Então ele vai lá, em frente à televisão, pega o seu prato de comida e ali ele come assistindo. Por quê? Porque ele gosta daquilo ali. Então aquilo ali virou santo para ele, para todo dia, para ele poder estar fazendo. Então, irmãos, nós precisamos aprender a persistir, a treinar nessa dedicação que nós temos que fazer. Né? Tem um cântico para as crianças que eu aprendi quando era criança, mas até hoje se canta. E essa música e esse cântico diz assim: leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Desde criança nós aprendemos isso, irmãos. Se o cristão quer crescer, se o cristão quer ter um espírito mais além, né? Não vou falar evoluído, que parece até coisa de outra religião aí, né? Mas se alguém quiser ter um crescimento espiritual, ele precisa oração e leitura da palavra de Deus. É isso que nós temos que aprender. Amém? Outra coisa que de repente se não tem tido crescimento espiritual, é porque você se acomodou. O que pode ter acontecido? Você chegou a um certo patamar que talvez você, ao invés de olhar para Cristo, você olhou para o lado, olhou para o irmão. Então você olhou e disse o seguinte: e você fez uma autoavaliação. Eu sou melhor do que ele. Eu sou melhor do que ele. Então você se estabilizou. Você, ao invés de olhar para Cristo, ao invés de mudar o seu modo de vida, você olhou para os lados e começou a achar que você é o rei da cocada preta. Você é o cara. Então aí você se acomoda. Olha que Filipenses 3,13 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas a coisa fácil é que, esquecendo-me das coisas para trás, que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim. Então, o que Deus espera de seus filhos? É que eles cresçam espiritualmente. A sua palavra incentiva o exame pessoal. Paulo, quando escreve isso aqui, ele faz um exame pessoal da vida dele, né? E ele conta, ele faz vamos dizer assim, ele faz um relato
né, da vida dele. Olha só, ele fala sobre contrapassado. Contrapassado, ele tem um esquecimento sábio. Ó, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Ficou para trás. Então eu esqueci. Quanto ao futuro, ele também tem uma antecipação sábia também, porque avançando para que estão adiante. Então ele tem um método, ou uma meta para poder alcançar. Então ele não vai descansar, ele não vai parar. E ele tem um presente que é uma concentração para entendimento desses dois, passado e futuro, onde ele diz, não julgo que é algo que já alcancei. Ou seja, no presente ele diz que não alcançou, mas que ele esqueceu o passado porque ele tem uma meta que é o futuro. Então ele está caminhando para frente. E ele prossegue, ele persegue ainda o alcançar. Como eu falei no princípio, se você que lê as epístolas de Paulo, Paulo diz que não alcançou, meu amigo, eu não sei o que quanto a mim, quanto a você. Não sei, nós não temos Paulos hoje mais desse jeito, não. Então, este é um processo de avaliação, talvez, que pode te ajudar. Olha para o teu passado, olhe para o teu futuro, porque na realidade se você tem um alvo, você vai comparar o seu passado com o seu futuro, você já sabe que não alcançou, então você tem que melhorar para frente, né? Então, irmãos, talvez o que esteja faltando em você, o que esteja faltando para o seu crescimento é porque você se acomodou. Você acha que você não precisa ir mais adiante, você não precisa crescer mais. Você está enganado, muito enganado. O terceiro fator que pode ter dado a você, impedido você de crescer, é porque você tem dado ouvidos a outras doutrinas, né? E o que mais nós temos hoje são heresias, né? Nós temos ensinamentos que já estão transformando, nós estamos nos afastando de Deus, porque já tem começando ensinamentos dizendo que nós somos deuses. Você deve ter ouvido falar por esses dias aí, alguém dizendo que nós somos pequenos deuses, né? Nós estamos abarrotados de músicas que exaltam o homem, né? E as suas façanhas, ou as suas necessidades, as suas vontades, ou a força que ele tem, mas muito pouco falando sobre Deus. Vê a diferença dos hinos do cantor cristão, a harpa cristã, vê a diferença das músicas, até dos chamados corinhos, né? Que antigamente, de 30, 40 anos atrás, vê os de hoje, que dos cantores gospels que fazem shows, que fazem super sucessos por aí, vejam a diferença da letra, daquilo que fala. Ela é uma busca incessante desses homens e mulheres, desses grupos, atrás de quê? De música que faça sucesso. Se é uma música bonita, ela garante a venda, ela garante cachê, ela garante outras coisas, mas são poucas pessoas que estão preocupadas em adorar o Senhor, em buscar a presença de Deus, né? Existem grupos ou existem igrejas que estão também fazendo promessas em nome de Deus. Deus nem sabe de nada e elas estão lá fazendo promessas. Não te conheço, não sei quem é você não. Talvez seja essa a palavra que ele vai ouvir lá no final. Inclusive, nós já fomos advertidos na palavra, lá em 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4, diz assim, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Em outras palavras, cristãos que vão estar procurando mestres, pastores, guias, seja lá o que for, que ministrem para o seu ego, que ministrem para palavras que eles querem ouvir, palavras de consolo, palavras que justifiquem o seu pecado. Palavras que vamos fazer o seguinte, já que eu não tenho como mudar a Bíblia que está aqui hoje, vamos lá no grego, vamos lá no hebraico, vamos lá para poder ver se eu encontro uma palavra que essa palavra pode ser transformada para poder dar um outro sentido. Aí sim, aí eu acredito na palavra, né? Já estão pregando diversas coisas que a palavra condena. Então, irmãos, fique ligado na palavra. Vigia, porque essas coisas estão surgindo e devagarzinho estão tomando o teu coração. Devagarzinho estão
querendo te tirar, porque é muito mais fácil eu crer num Deus que aceita tudo, aceita qualquer coisa na minha vida. Eu posso prostituir, eu posso ter relacionamentos fora de casamento, eu posso ter mentir, porque é muito mais fácil eu seguir esse Deus, já que eu não posso carregar a cruz na sua totalidade, ou eu corto as partes que eu não quero, né? Ou eu vou levar só uma parte da cruz. Então, irmãos, nós temos que vigiar por essas pessoas que tentam ou nos atentam, né, para que a gente possa sair da palavra de Deus. Né? Talvez você também não esteja crescendo espiritualmente, essa é a quarta e última situação, é porque você não abandonou o pecado. Só por isso. Esse texto aqui é longo, mas eu vou ler Efésios 4, a partir do versículo 14, e ele diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrinas, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação do amor, em amor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade e na mente da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregavam à dissolução, para com avidez cometeram toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo. Se é o que tendes ouvidos e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que tanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Efésios 4, 14, 23. A vida espiritual é uma vida de esforço, é uma batalha diária. Nenhum crente pode jamais alcançar um lugar na vida, na sua vida, onde ele pode reivindicar ter completamente amadurecido a imagem de Cristo sem ter feito, sem passar por um crescimento espiritual. O apóstolo Paulo, ele lutou dessa forma para poder ensinar. Eu acho que Deus deixou passar exatamente para que ele pudesse ser uma testemunha viva para que nós possamos fazer as mesmas coisas. E, irmãos, talvez você não tenha, sem um mínimo de força, de esforço, melhor dizendo, você tenha abandonado o pecado, mas tenha maquiado. Porque todos nós temos aquele pecado que fica oculto, que só eu sei. Porque ele, na verdade, ele acontece muitas vezes lá dentro da gente. Ele ainda não saiu, ele vai sair um dia, mas ele ainda não saiu. E por não sair, a gente pensa que está oculto sobre essas coisas. Mas nós nunca podemos desistir, irmãos. Essa palavra não vem para poder, na verdade, te jogar para baixo. Ela vem para te alertar sobre situações que não estão te levando até um crescimento espiritual. Essa palavra vem para que você possa mudar o seu entendimento, mudar a sua vida a partir de agora, né? A palavra de Deus ensina que o nosso homem interior, ele deve ser o quê? Renovado diariamente. Não é só os domingos, irmãos, quando nós vamos à igreja. Não sei esse momento agora que talvez eu bote a palavra aqui, talvez você esteja lendo a Bíblia nesta semana, somente neste dia, porque está sendo colocado na sua frente aqui, através de uma tela. Talvez você não tenha nem pego a tua Bíblia nessa semana. E eu quero te encorajar, irmãos, a que você possa mudar esse panorama da tua vida. Para que você possa voltar-se para Deus, voltar para esse crescimento espiritual, voltar para que você possa ter esse conhecimento da palavra de Deus e praticá-lo.
só ter o conhecimento, não há sabedoria nenhuma. Agora, quando nós começamos a ter a prática daquilo ali, essa prática vai nos fazer mudar, vai nos fazer crescer. E todas as ondas, tempestades que aparecem em nossas vidas, elas vão ser recebidas de forma diferente. O que nós temos visto que tem meio a essa pandemia e em alguns outros assuntos são cristãos que ficam apavorados quando coisas estão acontecendo. Elas são colocadas sob pressão com outros irmãos, com outras situações, e elas não conseguem vencer exatamente porque não praticam a palavra. Elas não entenderam ainda. Então a vitória espiritual, irmãos, a vitória, na verdade, todos nós sempre ouvimos falar sobre guerra espiritual e sempre pensamos que a guerra espiritual se trava dentro da igreja. A minha guerra espiritual se trava dentro da igreja. Não, irmãos. Guerra espiritual se trava aqui. Guerra espiritual se trava dentro do nosso conhecimento, dentro da nossa cabeça, dentro do nosso intelecto. Porque a partir do momento que nós aqui guerreamos e aqui vencemos, todas as outras coisas ficam fáceis. Porque o homem, muitas vezes, ele quer ser uma marionete, ele faz as coisas certinhas. Você já conheceu pessoas que você olha para ela e elas fazem as coisas certinhas, como nós olhamos, poxa, esse cara é crente demais da conta, ele é muito, consagrado. Olha só, ele chega sempre antes do culto, sempre bem arrumado, sempre cheiroso, fica na porta, recebe todo mundo, fica sempre com alegre, sempre isso e aquilo, mas por dentro, muitas das vezes está podre, muitas das vezes por dentro não está aguentando aquilo ali, porque aquilo ali virou uma farsa para ele. Aquilo ali é uma farsa. Então, quero te convidar a viver e a combater uma verdadeira guerra espiritual, mas nessa guerra espiritual, para que você possa ter esse crescimento espiritual. Se dedique mais, leia mais a Bíblia, leia mais livros que fortaleçam o seu laço com o Senhor, que fortaleça a sua relação com Deus. Tire um tempo para estar com Ele, para abençoar os irmãos. Ore pelos irmãos, ore pela igreja, ore pelo país. Nós temos milhares de motivos para poder orar ao Senhor, para estar falando com Ele. Leia a palavra, saiba o que Ele está falando. E quando você começar a trabalhar isso na sua mente, começar a trabalhar, a viver isso, eu quero dizer que você vai ter um crescimento espiritual abundante, não importa as guerras que venham, não importa as desilusões que venham, não importa aquilo que o homem mau quer fazer contra ti, vai cair por terra, porque você está alicerçado, você não está simplesmente fincado no chão, existem raízes profundas, existe um conhecimento profundo, uma intimidade com Deus, ele se torna, ou melhor dizendo, você se torna menino dos olhos dele e ele vai fazer tudo por ti. Que Deus possa te abençoar no dia de hoje, em nome de Jesus. Insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoar todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajuda a melhorar, me ajuda a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar.
mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei, eu já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajuda a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei. Eu sou humano, eu só sei. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Voltando à igreja, vamos orar. Talvez você precise falar algumas coisas com Deus. Talvez você precise pedir perdão a Ele. Talvez você precise, a partir de hoje, de repente começar a mudar algumas coisas na sua vida, no seu dia a dia, para que você possa ser alcançado. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu conhecimento, pela ministração, Senhor Deus, sobre nossas vidas. Porque a Tua palavra, ela vem, Senhor Deus, para poder mostrar, Senhor Deus, onde está o nosso erro, onde nós estamos falhando, Senhor Deus. E nós queremos, Senhor Deus, colocar aqui, Senhor Deus, que nós temos falhado no nosso dia a dia. Eu, Senhor Deus, ainda como pastor desta igreja, ainda tenho falhado, Pai. Eu quero te pedir perdão por isso. Eu quero te pedir perdão porque eu não tenho conseguido alcançar, ainda não alcancei o objetivo que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus. Porque isso aí também, Senhor Deus, que esse objetivo, ele se encontra mais à frente. E fazendo como o apóstolo Paulo, Senhor Deus, eu estou prosseguindo, Senhor Deus, para poder alcançar esse objetivo, para poder viver aquilo que o Senhor quer sobre minha vida, sobre a vida da minha igreja, Pai. Eu queria te pedir, Senhor Deus, uma bênção, Senhor Deus, sobre a tua igreja. Eu queria te pedir, Senhor Deus, que o Senhor possa estar movendo o coração dos teus servos, Senhor Deus. Que possa estar, Senhor Deus, conduzindo-os, Senhor Deus, a ti, Senhor Deus, através da tua palavra, através do conhecimento, mas principalmente através da prática, Senhor Deus, dessa palavra. Que o teu Espírito Santo possa incomodar a todos eles, Senhor Deus, para que eles possam, Senhor Deus, ter uma visão do que é, Senhor Deus, seguir a ti, um crescimento espiritual estrondoso, Senhor Deus. Que 2020, como muitos pensam, não seja um ano perdido, mas seja um ano, Senhor Deus, ao contrário, de ganhos, Senhor Deus. Talvez o Senhor tenha deixado a igreja em casa, exatamente para que a igreja agora pratique o que é ser igreja, que a igreja cresça espiritualmente pelos seus pés, pelos seus movimentos, Senhor Deus, para nos encontrarmos novamente agora uma igreja restaurada, uma igreja, Senhor Deus, amadurecida, Senhor Deus, produzindo frutos, Senhor Deus. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria despedir de você aqui e desejar a você que o Senhor possa te abençoar e te dar uma semana de conquistas, uma semana de vitórias, uma semana na presença dEle para a honra e glória do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te dê um restante de mês aí abençoado em nome de Jesus. Amém.